E Deus tem uma resposta do céu para você nessa noite. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para lhe ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para lhe ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para lhe dar a vida. Esse rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. E haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para lhe dar a vida. Esse rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, você lembra aí? Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser tua morte, mas Jesus mudou tua sorte. Você é o milagre, você está aqui. Aquilo que parecia impossível, lembra aí daquele dia, lembra? Aquele dia que você disse que não teria saída, mas Jesus estava lá. Cante mais uma vez. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.
Sou um milagre, estou aqui. Lembra aí, irmão, naquele dia? Você olhava para a direita, olhava para a esquerda, olhava para trás, olhava para frente. Não tem uma saída. E agora? Mas o Senhor estava lá contigo. Ainda tem uma saída. Ainda tem uma resposta. E Deus manda dizer que vai ter uma resposta aqui de Deus para você aqui nessa noite. Tem uma resposta de Deus para você aqui nessa noite. Maravilha! Momento precioso e especial de ouvirmos ainda Deus falar conosco. A palavra de Deus, nosso querido presbítero Douglas com a palavra. Aleluias! A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por essa noite maravilhosa, essa oportunidade que o Senhor nos concede de falar a sua palavra mais uma vez. Estou me sentindo muito lisonjeado, de verdade, de ter essa oportunidade, porque no passado a gente fez tanta coisa errada, né? A gente falou tanta bobagem, e agora a gente tem a oportunidade de falar a palavra de Deus, né? A coisa mais maravilhosa que existe. Você pode ficar de pé um instante para a gente ler dois trechos aqui, dois pequenos versículos da palavra de Deus. Eu vou pedir para os irmãos usar a Bíblia, porque o presbítero Douglas está aqui embaixo, não vai dar para projetar, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 10, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 17 e 18. Lucas 10, 17 e 18. Amém, irmãos? Encontraram? Eu vou ler, os irmãos acompanhem atentamente, 17 e 18, só 2 versículos. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Amém? Pode tomar seu assento, por favor. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai eterno, em nome de Jesus, nós lemos a sua palavra, Senhor, e nós estamos diante de Ti. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor venha falar conosco nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, possa mudar vidas, que o Senhor possa trazer resposta, que o Senhor dê direção, meu Pai, que o Senhor tire a angústia, a preocupação do coração, e que o Senhor traga alívio, meu Deus, que o Senhor traga vida para quem ouvir a sua palavra. Assim oramos, no precioso nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Meus irmãos, esta semana que se passou, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, foi, de um certo modo, motivada por 2 fatos tristes, que ocorreram nessa semana, que foi a passagem de 2 pessoas que fazem parte da família de nossos amigos, a irmã do pastor José Martins e a mãe do diácono Roberval. São famílias que estão enlutadas, e nossas mais sinceras condolências aos irmãos, às famílias, pelas perdas. E nós sabemos que a dor, ela faz parte da vida, mas ela não é fácil de se enfrentar.
enfrentar a morte, né, enfrentar a perda, a passagem de um ente querido, não é simples, é difícil. Eu quero falar sobre a derrota da morte. Irmãos, a despeito de alguns intérpretes da palavra de Deus, chamados exegetas, né, ensinarem que as palavras de Jesus, na leitura que nós fizemos aqui agora, em Lucas capítulo 10, falar sobre o livro de Isaías, ali onde retrata, né, a ruína da Babilônia, ou ainda um trecho de Apocalipse, que fala sobre o anticristo. Eu quero dizer com alto e bom som que Satanás, ele foi derrotado na cruz do Calvário. O Senhor Jesus disse: eu via Satanás como raio cair do céu. Eu quero levar esse fato, eu quero me ater a esse assunto. Satanás foi derrotado. E ali, né, em um dos momentos ali que nós acompanhávamos, né, o funeral, tive a oportunidade de conversar por um período longo com um amigo meu, Diácono Marcos. Uma conversa boa, uma conversa gostosa. Conversar com o Diácono Marcos sempre agrega muito na nossa vida, né? E ali a gente estava diante do cemitério, olhando ali os túmulos, né? E aí o nosso amigo disse: quantos sonhos, quantos projetos estão ali nessas lápides? O que essas pessoas levaram? O que está enterrado com elas? Ele compartilhou ali comigo, e eu comendo, né, aquilo que ele estava falando, que ele está passando por um período de bastante reflexão, né, meu amigo? De questionar-se sobre propósitos da vida. E o livro de Eclesiastes, no seu capítulo 7, versículos 1 e 2, vai ensinar sobre esse assunto. Lá fala sobre as vantagens do sofrimento. Fala que o luto nos faz lembrar que nós também podemos morrer. Por isso que o livro ensina que há sabedoria no luto, na morte, na perda, que você aprende mais do que quando você está numa festa, quando nasce alguém, porque na perda a gente reflete, na perda a gente pensa, a gente analisa, a gente põe na balança muita coisa, não é? Há os adeptos, né, de um estilo de vida, vamos assim dizer, uma frase muito famosa, que ela vem de um poeta romano antigo, chamado Horácio, Carpe diem. O que esse Carpe diem prega? O que ele fala, né? Ele fala que a gente deve aproveitar o dia, que a gente deve colher o dia, que a gente tem que desfrutar do momento. Mas muitos desses que até inadvertidamente repetem essa frase latina, não se atentam para o todo dela, a frase toda. A frase toda diz: Carpe diem quam minimum credula postero, que significa que
Desfrute do momento e confie o mínimo possível no amanhã. Confiar o mínimo possível no amanhã. Meus irmãos, viver intensamente o presente, pois o futuro é incerto. É isso que essa frase está ensinando. Essa frase está ensinando a não depositar esperanças excessivas no futuro. E eu lhes pergunto, isso é cristianismo? Não, não é. Eu, pelo contrário, meus irmãos, eu venho trazer para os senhores uma viva esperança. A minha fé no futuro, pelo contrário do que essa frase fala, a minha fé no futuro, ela dita o meu presente. Irmãos, o presente, ele não pode se concentrar na busca do prazer. A qual essa ideia do carpe diem está ligada. Por quê? Porque a morte não é a única certeza que temos, não é? E quanto à volta de Jesus? Você tem certeza disso? E quanto ao arrebatamento da igreja? E quanto à vida eterna, irmãos? E quanto ao galardão? Oh, glória a Deus! Por que temos certeza disso, irmãos? Por quê? Porque a nossa fé, ela não está firmada em coisas visíveis. Meus irmãos, eu creio no invisível. Eu creio no que a palavra de Deus fala. Eu creio no texto, nas escrituras. Eu vivo por causa delas. Eu não sou mais a mesma pessoa por causa dessa palavra. Eu não vivo mais para prazeres terrenos. Não. Todos os dias da minha vida são pautados na esperança que eu tenho de um dia encontrar o Senhor. Isso dita a minha vida, isso dita o meu presente. E o seu também, eu tenho certeza disso. Jamais que você sai da sua casa pensando nos compromissos que você tem, nos afazeres, nas suas atribuições, porque simplesmente você está preocupado com o que você vai comer, com as contas que você tem que pagar. Jamais. Nós temos a convicção de que as pessoas que nós encontrarmos ao longo do nosso dia são pessoas que Deus colocou no nosso caminho. São pessoas que nós poderemos compartilhar. Ah, meus irmãos, são pessoas que nós poderemos compartilhar a vida que temos agora, porque a morte foi derrotada. Que coisa tremenda, irmãos. Jesus disse aqui: eu vi Satanás caindo como relâmpago. O raio, o relâmpago, um trovão, é uma coisa tenebrosa, não é? Quem tem medo aqui de raio? Assusta, não assusta? Irmãos, um raio, ele é tão poderoso que a temperatura dele chega a ser 6 vezes a temperatura da superfície do Sol. Nós estamos falando de milhões de volts. Essa comparação que o Senhor fez, o Senhor Jesus fez,
com a forma como ele viu Satanás caindo, apesar de ser tão tremenda, tão forte, foi vencida. Irmãos, dúvidas, doenças, fraquezas, tentações, tudo isso pode nos fazer sentir, muitas vezes, derrotados. Mas o Senhor Jesus, aquele que crê em Jesus, aquele que crê na obra que Jesus realizou na cruz, esse tem a garantia de que ele é um vitorioso. A minha e a sua vitória não está ligada à nossa força ou à nossa capacidade de não ter medo, de não duvidar. Não é pela minha força, não é pela sua força, é pela força de Jesus. Jesus é que comprou a vida eterna para mim e para você. Somente Ele. Aleluia. Irmãos, mesmo que eu e você tenhamos fraquezas, e temos, não é o fim. Quantas pessoas estão acamadas, padecendo num leito, e dariam tudo para estar no corpo que você está, para ter o vigor que você tem, o físico que você tem, mas não é o fim para essas pessoas. Quantas pessoas estão detidas, reclusas, presas, e gostariam de estar no meu lugar, livres, falando a palavra de Deus, mas não é o fim para eles. Se nós esperarmos em Jesus, nós somos vencedores. Espere em Jesus, irmão. Meu querido, espere em Jesus. Não espere nas pessoas, não espere em homens, não espere em autoridades, em políticos, em líderes. Não espere em pessoas, espere em Jesus. Olhe para Jesus. Irmão, nós somos falhos, nós podemos errar, nós vamos decepcionar as pessoas. Vamos nos espelhar em Jesus Cristo. Irmãos, se eu e você focamos nas fraquezas, se eu e você focamos em decepções, quantas vezes você sai ali da sua casa com uma briga, com uma discussão familiar, às vezes você quer acertar os ponteiros, você quer resolver a situação, mas você não consegue, às vezes você não é bom em palavras, ou seu companheiro não é bom, às vezes você está nervoso, ou a outra parte está nervosa, ou às vezes o seu filho sai de casa batendo a porta, ou vem uma notícia ruim para dentro da sua família, os vestígios da derrota estão por toda parte, mas não é o fim. A palavra nos garante que em Jesus nós somos vencedores. Essas coisas são passageiras, irmãos. Dói sim.
Às vezes dói lá no fundo da alma, às vezes demora para passar a dor. Mas não é o fim. Por que que não é o fim? Porque a palavra me garante que Jesus vai voltar. E por que que Jesus vai voltar? Um morto pode voltar? Ele vai voltar porque ele está vivo. E por que que Jesus está vivo? Porque ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Nós olhamos para o nosso ente querido e ele está ali, o corpo deitado, sem vida, e Jesus venceu essa morte. O raio, a força do relâmpago não pôde conter o poder do Todo-Poderoso. Mesmo crucificado e tendo expirado, ao terceiro dia, algo foi muito maior do que aquilo que tinha tirado a vida dele. E ele ressuscitou. Por mais que os soldados tenham passado um concreto, vamos falar assim, né? Nas palavras de hoje, naquelas pedras, para evitar que alguém pudesse ir lá e roubar o corpo de Jesus, porque aquela notícia, aquela informação já era notória. As autoridades estavam preocupadas com essa questão da ressurreição. E se o corpo some? Então, fecha muito bem esse túmulo e coloca soldados ali para tomar conta do túmulo de Jesus. Isso foi capaz de deter a ressurreição do nosso Senhor? A terra tremeu quando Jesus ressuscitou. Aquela pedra foi deslocada da porta do túmulo. E por quê? Jesus precisava daquela porta aberta para sair do túmulo? Claro que não. Mas as pessoas precisavam ver o túmulo vazio, elas precisavam entrar lá e ver que o corpo do Senhor não estava mais lá. O Jesus ressurreto, ele vem nos buscar, irmão. Quanto que você está esperando isso? Roberval, a morte não é o fim. A ressurreição do corpo é a nossa esperança. A palavra fala que Cristo é a primícia dos que dormem. Por quê? Porque ele foi o primeiro apenas. A morte não é o fim. Todos vão ressuscitar, garante esta palavra. Todos. Uns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para a morte, para o sofrimento eterno. Vida eterna e sofrimento eterno. Irmãos, que responsabilidade falar isso aqui para vocês. Mas é a palavra de Deus, é o que nós acreditamos e pregamos. E que a nossa voz possa ecoar, né, pelos corações das famílias, no bairro Jardim São Paulo, e as pessoas possam se converter dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Salvador. A morte foi tragada na vitória de Jesus. Irmão, eu não posso com a morte. O Douglas não pode com a morte. Como diz o nosso pastor, né?
Se ela vier nos visitar e for a nossa hora, a gente vai ter que ir com ela. Mas ela não é o ponto final. E mais, a palavra de Deus me garante que, independentemente de como esteja o corpo, vocês já imaginaram que muitas pessoas morreram nos mares, explodidas, incendiadas, eletrocutadas? Todos esses corpos vão ressurgir. Toda a terra, todo o mar vai dar de volta os corpos. Que evento mais impressionante, mais incrível que vai ser esse? Que coisa mais incrível, irmãos. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, exclama: onde está a sua vitória, inferno? Ô morte, cadê a sua glória? O Paulo fala. Cadê a sua glória, morte? Meu Jesus venceu você. Meu Jesus ressuscitou. Você não teve condições de segurar Jesus, morte. E você também não vai segurar a gente, morte. Porque se nós não dormirmos, a palavra fala que nós seremos transformados. E num abrir e fechar de olhos, no piscar, nós encontraremos com o Senhor nos ares. Oh, meu Deus do céu! Que esperança maravilhosa, irmão. Não haverá dor, não haverá lamento, não haverá choro, não haverá doença, não haverá vícios, não haverá bandidos, não haverá corrupção. E nós viveremos eternamente com o Senhor, na glória dEle, comendo do fruto. Espera por isso, irmão. Faça da sua vida valer a pena, lembrando disso todos os dias, pregando isso para as pessoas, compartilhando essa esperança para as pessoas, irmãos, porque as pessoas estão atordoadas, elas estão batendo cabeça, as pessoas estão vivendo uma vida fútil, inútil, pensando em riquezas, em acumulação. E para valer essa vontade das pessoas de se enriquecer, fazem qualquer coisa, matam, destroem, arruinam vidas, fazem os maiores negócios imundos. Nós precisamos abrir a nossa boca e colocar para fora o amor, a esperança que existe dentro de você. Para finalizar, irmão, pensa no pior pecado, irmão. Pensa aí. Por intermédio da morte de Jesus, esse pior pecado foi perdoado. O pior pecado foi perdoado. Mas ele foi perdoado não para que nós tenhamos uma vida dissoluta, uma vida de qualquer jeito, ou como o nosso pastor ensina, uma vida sem graça.
Todos nós fomos perdoados, mas nós somos agraciados pela vida eterna, porque nós cremos e recebemos Jesus Cristo. Irmão, nessa noite, irmão, com a permissão do nosso pastor, vamos fazer uma oração, pastor? Coloque-se sobre os seus pés. E se você por acaso estiver afastado da presença de Deus, você ouviu essa palavra e você viu que você precisa se arrepender, que você precisa voltar, faça isso hoje. Arrependa-se dos seus pecados hoje. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu Salvador, faça isso hoje também. Você tem essa oportunidade agora, toda a igreja vai orar. E se você quiser aceitar Jesus, venha até aqui. Se você quiser voltar para a comunhão com o Senhor, venha até aqui, para os pastores te ungirem, orarem por você, e fortalecer os seus passos, fortalecer os seus caminhos, e você ser uma nova criatura, e você ser uma pessoa renovada, fortalecida pelo poder de Jesus Cristo, amém? Alguém quer fazer essa escolha hoje? Alguém quer voltar para Jesus hoje? Acene, não se deixe limitar, não tenha medo, lance-se nos braços de Jesus e volte para os braços do Senhor, para a comunhão de Deus, amém? Vamos orar, faça isso, aleluia, glórias a Deus, graças a Deus. Os pastores, ungir a irmã. A irmã está voltando ou está aceitando Jesus? Aceitando Jesus? Graças a Deus. Qual é o seu nome? Roseli. Vamos orar pela irmã Roseli. Ela está aceitando Jesus como Salvador, irmãos. A Roseli hoje ela está dizendo: eu entendi, eu quero que Jesus governe a minha vida a partir de hoje. A palavra de Deus fala que está tendo festa no céu por conta de uma alma que se arrepende dos seus pecados. Vamos orar por ela. Senhor nosso Deus, te damos 1000 glórias, Senhor. Louvamos teu nome, Deus Todo-Poderoso, pela vida da irmã Roseli, Senhor, que está aceitando a ti como Salvador nessa noite. Senhor, perdoa os seus pecados. Toma ela nas tuas mãos, meu Deus. E como o Senhor fala aqui, escreve o nome dela no livro da vida eterna. A partir de hoje, Senhor, ela não vai ser mais a mesma pessoa, mas ela vai precisar de apoio, ela vai precisar de ajuda, e nós estamos aqui para fazer isso. Nós estamos aqui para dar as mãos para ela, porque ela vai ser discipulada. Esse é o nosso chamado. Nós ajudamos ela a se fortalecer hoje. Hoje, a partir de hoje, ela é chamada filha. Ela não é mais uma criatura. Hoje ela se torna filha. Hoje ela é redimida. Hoje os pecados dela são apagados, perdoados, e não há mais condenação eterna para ela. Aleluia. Hoje ela é salva e ela vai gozar da vida eterna. Ela vai gozar da eternidade do Senhor. Glórias a Deus. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede, meu Pai. Oramos no nome de Jesus, agradecidos. Amém. Graças a Deus. Vai tomar seu assento. Obrigado, pastor. Obrigado. Deixa eu sentar um minuto, irmãos. Eu sei que um dia, no muy lejano, Él volverá a levantar-nos, e quando Ele vuelva, eu quero estar preparado para volar ao céu, se Ele poder. Ele volverá, sim, Ele volverá, Ele volverá, sim, Ele volverá. Vendrá buscar a los vivos e muertos, vendrá reinar
por una eternidad y nuestra vida de gozo llena, donde por siempre iremos morar. Él volverá, sim, Ele volverá. Ele volverá, sim, Ele volverá. Quem está esperando a volta dele, irmãos? Deus continue abençoando o presbítero Douglas, todos os irmãos.